Ao longo da história registrada, episódios de falsificações em arte, joias e diversos objetos de valor comercial têm sido documentados por testemunhas. Desde os papiros egípcios no Museu de Estocolmo até figuras emblemáticas como Arquimedes de Siracusa. Testemunhamos a atuação perspicaz dos especialistas na área, cujo trabalho foi fundamental para desvendar a verdade por trás desses artefatos. Hoje, no canal Biografia do Crime, vamos contar a história e vida de Elmer de Hory, o maior falsificador do século XX, e como conseguiu esse título. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma biografia como essa. Antes de Hory, existiu um renomado falsificador que atuou entre os anos de 1932 e 1945, o retratista holandês Han van Meegeren, que produziu dezenas de falsificações de obras de grandes artistas famosos. Com suas pinturas, ele obteve uma quantia que, convertida, equivale a pouco mais de 144 milhões de reais. Por um tempo, o pintor se especializou na replicação de obras do século XVIII, mas foi ao reproduzir o estilo de Johannes Vermeer que ganhou destaque. Meegeren conseguiu enganar Hermann Göring, um oficial nazista, entregando-lhe uma suposta obra de Vermeer em 1943. Posteriormente, foi interrogado e preso pelas autoridades holandesas por se recusar a revelar o verdadeiro dono da obra. Para evitar condenação por traição e pena de morte, ele teve que confessar e comprovar a ser ele mesmo um falsificador. De Hory alegava ter nascido em uma família aristocrática, afirmando que seu pai era um embaixador austro-húngaro e que sua mãe vinha de uma família de banqueiros. Contudo, investigações posteriores sugerem que sua infância provavelmente foi de classe média. Ele veio ao mundo como Elmer Albert Hoffman, em 14 de abril de 1906. Um mercador da época e amigo pessoal de Hory, chamado Fernando Legros, dizia que ele havia nascido em Budapeste em 1905, mas de Hory dizia publicamente que era de 1914 para parecer mais jovem. Ambos os pais dele eram judeus. A ocupação do pai dele foi listada como atacadista de produtos artesanais. Seus pais não se divorciaram quando ele tinha 16 anos, como ele afirmava na própria biografia, escrita por Clifford Irving. Aos 16 anos, ele deu início à sua formação artística na colônia de artistas de Nadibânia, hoje na Romênia. Aos 18, matriculou-se na Academie Reimann em Munique, Alemanha, focando seus estudos na pintura clássica. Em 1926, mudou-se para Paris e se inscreveu na Académie de la Grande Chaumière, onde foi aluno de Fernand Léger. No final da sua formação tradicional em Paris, em 1928, suas explorações em arte figurativa foram suplantadas por movimentos vanguardistas como fauvismo, expressionismo e cubismo, tornando sua arte antiquada e desalinhada com as novas preferências do público. Esse cenário, combinado com as dificuldades econômicas da Grande Depressão, minou suas chances de sustentar-se como artista. Novos registros policiais de Genebra indicam sua detenção por infrações menores durante os anos 1920 e 1930. Com o início da Segunda Guerra Mundial, ele retornou à Hungria. Em seguida, envolveu-se com um jornalista britânico suspeito de espionagem, o que resultou em sua prisão em um campo de prisioneiros políticos nos Montes Cárpatos, na Transilvânia. Durante esse período, estabeleceu uma conexão com o oficial do campo de prisioneiros ao pintar seu retrato. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, de Hory foi libertado. Em menos de um ano, de Hory foi detido em um campo de concentração alemão por ser judeu e homossexual.
Sua homossexualidade foi confirmada posteriormente e, embora as investigações sobre seu passado indiquem que ele foi batizado como calvinista, essa suposta filiação religiosa não impediu o governo nazista de perseguir judeus para exterminação. Ele sofreu severas agressões e foi transferido para um hospital prisional em Berlim, de onde escapou. Ao retornar para a Hungria, soube que seus pais haviam sido mortos e que seus bens foram confiscados. Contudo, segundo relatos, tanto a mãe quanto o irmão de DeHory foram registrados como sobreviventes do Holocausto. Ao chegar em Paris após a guerra, DeHory tentou ganhar a vida honestamente como artista, mas logo descobriu que tinha uma habilidade notável para copiar os estilos de pintores renomados. Em 1946, ele vendeu um desenho a tinta e caneta para uma mulher britânica que o confundiu com uma obra original de Picasso. Sua necessidade financeira muitas vezes superava seus escrúpulos, como foi o caso na maioria das vezes nas 2 décadas seguintes. Em sua mente, isso lhe oferecia a redenção da situação de artista faminto, fortalecido pela justificativa confortável de que seus compradores estavam adquirindo algo bonito a preços amigáveis. Ele começou a vender suas imitações de Picasso para galerias de arte em Paris, apresentando-se como um aristocrata húngaro deslocado, afirmando que as peças eram remanescentes da coleção de sua família ou adquiridas diretamente dos artistas que ele dizia conhecer durante seus anos em Paris. Neste mesmo ano, DeHory formou uma parceria com Jacques Chamberlain, que se tornou seu negociante de arte. Eles percorreram a Europa juntos, vendendo as falsificações, até que DeHory descobriu que Chamberlain tinha ficado com a maior parte dos lucros. DeHory encerrou o relacionamento e retomou a venda de suas falsificações por conta própria. Após uma bem-sucedida venda de desenhos na Suécia, em 1947, ele comprou uma passagem só de ida para o Rio de Janeiro. Lá, vivendo das vendas de suas falsificações, ele voltou a criar sua própria arte. Embora as vendas de seus retratos, paisagens e naturezas mortas originais, em um estilo avant-garde, não trouxessem o mesmo dinheiro que suas novas obras-primas. Em agosto de 1947, ele visitou os Estados Unidos com um visto de 3 meses e decidiu permanecer lá, alternando entre Nova York, Los Angeles, Miami e Chicago nos próximos 12 anos. DeHory expandiu suas falsificações para imitar Henri Matisse, Amedeo Modigliani e Renoir. Quando algumas galerias ficaram suspeitas, ele passou a usar pseudônimos e a vender suas obras por encomenda. O êxito de DeHory encontrou um obstáculo em Boston após vender um de seus desenhos no estilo de Matisse ao Fogg Museum, na Universidade de Harvard, por volta de meados da década de 1950. Logo após essa venda, ele ofereceu um Modigliani e um Renoir de sua coleção. Um curador atento percebeu uma semelhança estilística entre os 3 desenhos e se recusou a adquirir suas obras subsequentes. Essa atitude levou a uma busca por outras instituições e galerias, indagando se conheciam ou haviam comprado obras de E. Reynal, a persona por trás de suas vendas. A rede artística americana tornou-se ciente desse sofisticado vendedor e colecionador de obras duvidosas de mestres modernos. Em 1955, DeHory vendeu várias falsificações ao negociante de arte Joseph W. Faulkner, de Chicago, que mais tarde descobriu que eram falsas. Faulkner acusou DeHory e abriu um processo federal contra ele, alegando fraude por correspondência e telefone. Posteriormente, DeHory mudou-se para a cidade do México, onde foi brevemente detido e interrogado pela polícia, não por questões artísticas, mas por sua suposta ligação com um suspeito no assassinato de um homem britânico, a quem DeHory afirmou nunca ter conhecido. Quando a polícia mexicana tentou extorquir dinheiro dele, DeHory contratou um advogado que também tentou extorquir valores exorbitantes em honorários legais. DeHory pagou o advogado com uma de suas falsificações e retornou aos Estados Unidos. Ao voltar,
DeHory percebeu que suas pinturas estavam sendo vendidas por altos valores em várias galerias de arte. E ele ficou furioso por essas galerias terem pago apenas uma fração do que acreditavam que as pinturas valiam. Calcula-se que todas as suas falsificações tenham sido vendidas por mais de 50 milhões de dólares nos dias atuais. O problema de DeHory agravou-se quando o estilo de suas falsificações se tornou reconhecível, tornando-o uma pessoa de interesse para o FBI. Essa atenção indesejada possivelmente o levou a abandonar temporariamente suas falsificações e retornar à criação de sua própria arte. Isso o conduziu a uma existência ascética em um apartamento econômico próximo ao Pershing Square, em Los Angeles. Apesar do sucesso limitado, principalmente com a venda de pinturas de poodles de cor-de-rosa para decoradores de interiores, DeHory não se adaptou ao alto exílio. Decidiu voltar para a costa leste e tentar mais uma vez sua sorte em sua arte ilícita, para a qual sempre encontrava um comprador ansioso, eventualmente. Em Washington, D.C., DeHory iniciou uma relação desastrosa com um negociante de arte. Em 1959, enfrentando uma crise de depressão, ele tentou tirar a própria vida tomando uma dose excessiva de pílulas para dormir. Um amigo o socorreu e chamou uma ambulância. Após passar pelo hospital e ter seu estômago esvaziado, DeHory se recuperou em Nova York com a ajuda de um jovem empreendedor chamado Fernand Legros. A versão de Legros sobre o relacionamento com DeHory é bastante diferente da versão do próprio DeHory. Legros descreve DeHory como um vigarista persistente, que o engana fazendo-o acreditar que é um aristocrata necessitado de ajuda, enquanto na verdade é procurado pela Interpol sob vários nomes falsos e condenado por diversos crimes, incluindo falsificação e fraude. DeHory enfrentou perseguições, condenações e expulsões de diversos países por crimes como emissão de cheques sem fundos, falsificação de cheques, uso de identidade falsa, roubo, receptação e desvio de fundos. Segundo DeHory, Legros o acompanhou de volta a Miami, onde ele continuou se recuperando. Ao confiar em Legros, este rapidamente viu uma oportunidade e propôs vender suas obras por uma comissão de 40% dos lucros, assumindo todos os riscos. Juntos, percorreram novamente os Estados Unidos, mas, com o tempo, Legros exigiu um aumento da comissão para 50%, embora já estivesse retendo a maior parte do lucro. Durante essas viagens, Legros conheceu Réal Lessard, um franco-canadense que se tornou seu amante. O relacionamento entre os dois era instável e no final de 1959, DeHory decidiu deixar os dois e retornar à Europa. Em Paris, DeHory encontrou inesperadamente Legros. DeHory revelou a ele que algumas de suas falsificações ainda estavam em Nova York. Segundo o DeHory, Legros elaborou um plano para roubar as pinturas e vendê-las, ganhando renome para si mesmo e sua galeria de arte no processo. Mais tarde, naquele ano, de acordo com o relato de DeHory, Legros persuadiu DeHory a retomar a parceria deles. Legros e Lessard continuariam vendendo o trabalho de DeHory e concordaram em pagar a ele uma taxa fixa de $400 por mês, o suficiente para garantir a DeHory uma vida confortável e sem riscos em seu novo lar, a ilha espanhola do Mediterrâneo, Ibiza. DeHory sempre negou que tivesse assinado alguma de suas falsificações com o nome do artista que estava imitando. Isso é uma questão legal importante, já que pintar no estilo de um artista não é crime. Apenas assinar uma pintura com o nome de outro artista a torna uma falsificação. Isso pode ser verdade, já que Legros pode ter assinado as pinturas com os nomes falsos. Em 1964, aos 58 anos, DeHory começou a se cansar do negócio de falsificações e logo seu trabalho começou a sofrer. Como resultado, muitos especialistas em arte começaram a notar que as pinturas que estavam recebendo eram falsificações. Algumas das galerias que examinaram o trabalho de DeHory alertaram a Interpol e a polícia logo estava no encalço de Legros e Lessard.
Legros enviou De Hory para a Austrália por 1 ano para mantê-lo fora do olho da investigação. Em 1966, mais pinturas de Hory foram reveladas como falsificações. Um homem em particular, o magnata do petróleo do Texas, Algur H. Meadows, para quem Legros havia vendido 56 pinturas falsas, ficou tão indignado ao descobrir que a maioria de sua coleção era falsa que exigiu a prisão e o julgamento de Legros. Irritado, Legros decidiu se esconder da polícia na casa de Hory em Ibiza, onde afirmou propriedade e ameaçou expulsar Hory. Diante disso e do crescente comportamento violento de Legros, Hory decidiu deixar Ibiza. Legros e Lessard foram presos em seguida por acusações de fraude e com cheques. Hory continuou a escapar da polícia por algum tempo, mas, cansado da vida no exílio, decidiu voltar a Ibiza para aceitar seu destino. Em agosto de 1968, um tribunal espanhol o condenou pelos crimes de homossexualidade, sem mostrar meios de subsistência visíveis, e conluio com criminosos, Legros, sentenciando-o a 2 meses de prisão em Ibiza. Ele nunca foi diretamente acusado de falsificação, pois o tribunal não conseguiu provar que ele havia criado falsificações em solo espanhol. Ele foi libertado em outubro de 1968 e expulso de Ibiza por 1 ano. Durante esse tempo, ele morou em Torremolinos, na Espanha. 1 ano após sua libertação, Hory, já uma celebridade, retornou a Ibiza. Ele contou sua história a Clifford Irving, que escreveu a biografia Fake, The History of Elmer Hory, The Greatest Art Forger of Our Time. Hory apareceu em várias entrevistas televisivas e foi destaque com Irving no documentário de Orson Welles, F de Falso, de 1973. No filme The Welles, Hory questionou o que fazia suas falsificações serem inferiores às pinturas reais criadas pelos artistas que ele imitava, especialmente considerando que haviam enganado tantos especialistas e sempre eram apreciadas quando acreditava-se que eram genuínas. Em F de Falso, Welles também levanta questões sobre a natureza do processo criativo, como a astúcia, ilusão e duplicidade muitas vezes prevalecem no mundo da arte. E assim, em certos aspectos, minimiza a culpabilidade do falsificador de arte Hory e de pessoas semelhantes a ele. Nos primeiros anos da década de 1970, Hory decidiu retomar sua carreira na pintura, visando aproveitar sua recém-adquirida fama. Desta vez, ele estava determinado a vender suas próprias obras originais. Apesar de ter ganhado certo reconhecimento no mundo artístico, obteve lucros limitados e logo soube que as autoridades francesas estavam tentando extraditá-lo para julgamento por acusações de fraude. O processo levou algum tempo, pois a Espanha e a França não possuíam um tratado de extradição na época. Em 11 de dezembro de 1976, Mark Fork, guarda-costas e companheiro de Hory, comunicou-lhe que o governo espanhol havia concordado em extraditá-lo para a França. Pouco depois, Hory ingeriu uma dose excessiva de pílulas para dormir e solicitou a Fork que aceitasse sua decisão sem intervir ou impedir seu ato. Contudo, Fork procurou assistência para levar Hory a um hospital local, e durante o trajeto, Hory faleceu nos braços de Fork. Clifford Irving expressou dúvidas sobre a morte de Hory, sugerindo que ele poderia ter simulado seu suicídio para evitar a extradição, mas Fork descartou essa teoria. A trajetória de Elmer Hory foi tão surpreendente e destacada quanto suas habilidades como falsificador. Ele conseguiu reproduzir com perfeição o estilo dos maiores pintores da arte moderna, como Picasso, Dubuffet, Derain, Matisse, Chagall. Suas vítimas são numerosas e diversas. O que achou deste vídeo? Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais histórias intrigantes. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!